Shabbat Shalom! Hoje, Baruch Hashem inaugurando um novo quadro com um tamanho legal agora para a gente poder estar fazendo nossas aulas de hebraico. Ivrito. Como hoje é a 22ª aula de Ivrito, então eu resolvi fazer um vídeo especial que vai nos trazer o início, da utilização dessas 22 letras. Baruch Hashem. Nós sabemos que o Eterno, nosso Criador, ele faz tudo vir a existir através das letras hebraicas, pelo fato de que quando ele profere sua palavra, através da palavra, o Eterno cria todas as coisas. Nós já sabemos a conexão que existe entre a fala e o Ruach, o Espírito. E o Eterno, ele utiliza justamente do Ruach para criar todas as coisas. E por isso, esta conexão da fala, que é o Ruach, as letras, que é a formação, do manejo da fala, que é o idioma falado, o idioma primordial, o Ivrito, Baruch Hashem. Em Bereshit está escrito que Elohim, a faceta de Elohim, vamos escrever Elohim, com Aleph, Sere, Segol, Lamed, com Hulen, Lo, Elo, Rei, como Yud, no mesmo sufixo, Elohim. Esta faceta, de Vurá, vamos escrever Vurá, Gimel, com Sheva, Vet, com Shuruk, Gvu, Ra, Vurá, Resh com Patá e um rei final. Vurá. Vurá é o feminino de Gibor. Gibor. Gibor é o masculino da palavra Vurá. E Gibor significa heroísmo. O herói, do heroísmo, O heroísmo de Hashem. A Vurá seria o feminino do heroísmo de Hashem. Baruch Hashem. Então, esta faceta do Eterno, da Vurá, revelada no Elohim, que significa, vamos colocar assim, autoridade. Estas facetas do Eterno cria todas as coisas através do Aleph Bet. Aleph Bet é o alfabeto das 22 letras hebraicas. Baruch Hashem. Baruch Hashem. O Eterno sendo a luz, a Or, a luz. O que quer dizer Or? Or quer dizer, claro que no pé da letra quer dizer luz, mas no sentido de ele ser aquilo que traz claridade, consciência, esse tipo de iluminação. O Eterno, ele sendo tudo isso aqui, que nós temos conhecimento que ele é uma sabedoria infinita e infindável. Por que ele iria iniciar a criação da criatura tão almejada, do vaso, do Kli, tão almejado, vaso Kli, Li, Kuf com Sheva, Ke, Lamed com Hirik, e aqui um Yud, Kli. Kli a gente pode traduzir como recipiente. O vaso, aquilo que o Eterno quer despejar à luz. Baruch Hashem. O Eterno sendo essa grande sabedoria, porque ele inicia então com a Vurá, porque não seria com a Hesed? Porque eu quero explicar para vocês aqui o conceito de Hesed, nesse sentido de qual é a sua desenvoltura, e o conceito de Vurá. Então nós temos a Hesed, que é a Ren,
Ren significa graça, bondade, certo? O Eterno, ele é En Sof. En Sof. Samer, Olevav, Fei Sofit, Sof. En Sof. O que significa En Sof? Significa infinito. O Eterno, ele não tem fim. Ele é pleno e infinito. En é nada e Sof é fim. Então, nada de fim. Então, o infinito é o Eterno. Imagine um ser sem final, que é pleno em sua magnitude. E ele tem o desejo de criar o Kli, um recipiente para que ele possa entrar nesse recipiente. O que significa isso? Significa que ele quer o quê? Ele quer um limite. Ele quer criar um limite. Ele quer limitar de alguma forma, né, a sua emanação dentro de algo. Ele quer ficar ali, então, limitado, parte dele, né? Não existe possibilidade disso ser feito com a rena apenas. Porque se ele utiliza somente a bondade, que é a graça, que é a doação, que é o compartilhamento, imagine se eu tenho um recipiente. Vamos fazer aqui um exemplo. Eu tenho, vamos botar aqui, eu tenho 1000 litros de água para poder despejar, para poder compartilhar. E a pessoa só me dá um baldezinho de 20 litros, só cabe 20 litros aqui. E eu tenho 1000 litros dentro de um recipiente para despejar. Eu vou começar a jogar esse líquido, esse material dentro deste pequeno recipiente. E o que é que vai acontecer? Isso vai transbordar, né? E eu vou perder todo o material, porque ele vai esvair, porque o recipiente não é suficiente para este material. Entende? Então, é necessário, então, para que não se perca, vamos colocar assim, não se perca o material que eu quero despejar, que eu retenha parte do meu, que eu apenas despeje exatamente a quantidade do recipiente. Entende? Então, eu vou precisar utilizar o quê? Um limite. Eu vou começar, eu vou ter necessidade de parar de compartilhar. Então, esse atributo de graça, de misericórdia, de Ren, ele não para, ele só flui. Para que aconteça a possibilidade da existência do Kli, o Eterno precisou fazer algo que nós conhecemos como Tzitsun. Vamos escrever Tzitsun. Sadik, Nuna, com Sheva, Sin, Sadik, com Sheva novamente, Sin, Sun. Aqui não precisa do Sheva, desculpa. O Vav com Shuru, Sun, Nuna, Sofit, Sin, Sun. Isso aqui significa restrição, certo? O Eterno, ele teve que se anular, parte dele. Olha o amor do Eterno, por isso que é dito que o Eterno ama o mundo, né? O Eterno ama o mundo, envia a Ren, a graça, através de Mashiach, não é assim? Por quê? Porque o Eterno, ele, no final das contas, tudo foi criado por conta que ele amou. Ele amou, desejou amar. Então, ele se auto-anula. Não é assim que acontece conosco nas relações humanas? Quando eu tenho um relacionamento, para que aquele relacionamento seja verdadeiramente sadio e que ele gere frutos de compartilhamento saudáveis, eu tenho que aprender a fazer o mesmo movimento que o Eterno fez para criar todas as coisas. Eu tenho que aprender a me anular, pelo menos parte de mim. Eu tenho que aprender a fazer Tzitsun. Eu não posso só fluir. Eu tenho que aprender a restringir. Eu tenho que aprender a limitar. Porque senão desanda, quebra, esvai, perde-se o conteúdo. Não é assim? Baruch Hashem.
Então, onde eu quero chegar com tudo isso? Vamos chegar, então, nas letras sofit. As 5 letras sofit. Eu deixei elas aqui, né? Vamos falar as letras sofit. Aqui eu tenho mema sofit. A forma que ele fica entre as palavras é esta forma, certo? Aqui eu tenho nuno sofit. A forma que ele aparece entre as palavras é esta forma. Aqui eu tenho sadak sofit, que é esta forma que ele aparece entre as palavras. Aqui eu tenho um fei sofit ou um pei sofit, que ele é assim entre as palavras. E aqui eu tenho um raf ou um kaf sofit, que entre as palavras ele se desenha dessa forma, ok? Então, chamado de sofit, por quê? Porque é a forma final que estas letras aparecem nas palavras, certo? Daí eu quero dizer para vocês aqui o que aconteceu. O Eterno vai partir do final para iniciar o começo da criação. O fim começa. Por isso que a criação, ela é neste movimento, ó. Circular. Por quê? Porque o fim é o começo, o fim é o começo, o fim é o começo, o fim é o começo. Só que aqui eu fiz o contrário, né? Vamos desenhar, correto? Seria assim, então, ó, né? De dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora, numa elevação constante. Baruch Hashem. O fim é o começo. E assim iniciou tudo, através do final. Por que através do final? Porque estas letras que foram pronunciadas, né? Que vieram a realidade da existência do Ruach, do Eterno, primeiro, elas vão trazer esta conotação de limitação. Olha como é o mema normal, né? Ele é assim, abertinho aqui. Não é assim? O mema sofit, ele é algo fechado, todo fechadinho. Isso vai nos mostrar o quê? Que se não houvesse um limite, um espaço vazio, vamos colocar entre aspas, né? Porque não existe uma ocultação do eterno para o eterno. Vamos parar aqui para me explicar isso. Por exemplo, eu tô com um kissui aqui, com um toquinho na cabeça que serve como um kissui. Kissui é uma cobertura de cabeça, kissui roxo, né? Eu tô com esse kissui aqui na minha cabeça pelo fato de que eu estou demonstrando que o meu esposo, ele está com a autoridade dele sobre a minha cabeça. E também, quando eu vou rezar, isso também serve para demonstrar para as pessoas que existe um outro ser, uma autoridade, que eu estou me abaixando, né, servindo humildemente a essa autoridade. Isso é um símbolo. Agora, se eu pegasse a minha mão, a minha própria mão, cobrisse a minha cabeça, iria servir de cobertura? Tipo, para um homem, por exemplo, que usa kippá. O homem usa a kippá de tecido. Se ele pegar a mão dele, tira a kippá e põe a mão, vai servir de cobertura? Não. Por quê? Porque a mão da gente tem a mesma energia da cabeça. É a mesma pessoa, é o mesmo corpo, apenas uma parte diferente do corpo. Ou seja, a mesma estrutura não cobre ela mesma. Então, assim, o Eterno, ele fez um ocultamento para as criaturas. Nós só existimos quantas pessoas individuais, com consciências individuais, por estes vários tsitsum que o Eterno fez, vários, né? Por conta do ocultamento dele para com a nossa consciência. Mas para ele mesmo, o Eterno não está ocultado. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele está aqui, certo? O Eterno está aqui. Eu não consigo ver. A minha alma não capta, porque para mim ele é ocultado, mas para ele mesmo ele não é ocultado, né? Então, Baruch Hashem. Então, com esses 5 ocultamentos, então iniciou-se com o Mema, né? O Mema a gente sabe que é o elemento água, que é o criador, né? Então, começou pelo Mem mesmo, o elemento água que traz essa noção de criação. A criança é gerada dentro da água, todos os animais, né? Então, assim, Baruch Hashem, o mundo, toda a existência também utilizou-se deste elemento.
e ela fechadinho, certo? Tudo fechadinho com essa restrição para que pudesse haver a possibilidade de uma parte do Eterno estar limitado dentro da criação. Caso contrário, todos nós seríamos o brilho do sol no sol. Você só sente os raios solares aqui na Terra por conta dessa distância que nós estamos do sol. Mas se nós pudéssemos, que nós não temos como fazer isso, mas se nós pudéssemos encostar bem perto, próximos ao sol, aquele brilho ou aquele calor seria tudo uma coisa só, junto com a própria essência do sol. O sol, o brilho do sol, no sol é o sol, entende? Então, se o Eterno não se ocultasse desta forma para as criaturas não existiriam, não apareceriam, não seriam mostradas, não teriam uma existência, vamos botar entre aspas, porque só o existente é o Eterno, não teria uma existência individual, não teria uma consciência individual. Né? Então, nós temos aqui estas letras que os sábios costumam lê-las dessa forma. Aqui eu vou colocar as necudosh para a gente fazer a leitura que os sábios fazem. Então tem aqui, ó, mina, que como se fosse um sheva, aqui um hirik, mins, aqui tem um hirik de novo, mins, par. Aqui é como se fosse um pei, certo? E aqui um final com sheva, para fazer o som. Então, os sábios nos ensinam a fazer a leitura assim. Minspar. Quando nós meditamos nestas letras, quando temos a oportunidade de olhá-las, vou tentar desenhar aqui da forma que é de meditar, né? Assim mais ou menos. O Nun vai ter as coroas, né? Parece um Zain grande. 3 Zains aqui em cima. Vai lá botar para ele baixar o som. O Tzadik, ele tem também, como fosse um Yud aqui. E aqui ele tem como fosse um grande Zain também. Vocês podem encontrar na internet para fazer a meditação. O Pei. Então, assim, dessa forma, e o Raf Sofit dessa forma, mais ou menos assim. Se nós utilizarmos então Ashruk, o nome da forma da letra, se nós utilizarmos então esta forma da letra, que é idêntica, né, parecida com a que está escrita no rolo de Torá, nós podemos então fazer uma meditação muito poderosa. Porque como elas, né, denotam os finais, o fim e ao mesmo tempo o início, então eu posso colocar fim na morte. Que morte? Qualquer perda, qualquer escuridão que eu esteja passando. Uma perda financeira, uma perda de saúde, uma perda de ânimo, né, de alegria, uma depressão, vamos colocar assim. Então, essas letras, elas servem como um tratamento espiritual. Quando nós meditamos nelas, elas vão trazer um recomeço. Do fim, como eu fiz aquela espiral, né? Do fim existe um novo recomeço. Baruch Hashem. Este é o segredo do início das manifestações das letras. Então, com a primeira manifestação das letras Sofit, o Eterno então começa a inserir os pronunciamentos, as 10 palavras iniciais que Elohim cria, né? Elohim bará, Elohim cria as coisas através do arranjamento das letras, né? E a gente sabe que são as primeiras 42 letras. Nós rezamos a reza de Ana Berroar com as iniciais de cada palavra, contando ali 42 letras, que são exatamente as primeiras manifestações do Aleph Bet, Baruch Hashem. A próxima aula de Ivrit que eu irei fazer, a próxima eu vou falar sobre a Parashá Behaloterá, elevar-se. Vou fazer ainda hoje, vai ter me permitido. Mas de uma outra vez que eu for fazer aula de Ivrit,
eu vou trazer a reza de Ana Berroa para a gente analisar letra por letra e informar o nome dos arcanjos, dos anjos, que cada vez que o Eterno pronuncia, né, ele cria tanto algo como um guardião. Quando o Eterno cria, vamos dar um exemplo, um animal, ele também cria ao mesmo tempo um anjo, um malar, um guardião daquele animal. Quando o Eterno cria uma planta, uma árvore, ele ao mesmo tempo cria um anjo, um malar, que é responsável por aquele tipo, aquela espécie de planta. Então, as 42 letras que ele solta de início para formar todas as coisas, elas carregam um código de 42 malar, 42 malarim, que são responsáveis para manter, né, toda esta criação funcionando. Baruch Hashem. Então vamos ficar por aqui com esta aula 22, né, em homenagem às 22 letras sagradas que o Eterno utiliza como blocos de construção de toda a criação. E o segredo do Mitzpah. Utilize o Mitzpah para fazer esses recomeços, para ativar esses recomeços na sua vida. Que o Eterno abençoe a todos. Deixe um like no vídeo. Compartilhe com pessoas que têm interesse pela língua sagrada, pelo Ivrit. Baruch Hashem. Shalom, shalom. Shabbat, shalom.